Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje falarei sobre os dois mangás mais recentes da Shonen Jump que estrearam, né? Os dois lançamentos. Era pra ter saído um pouco mais cedo, mas acabou que não saindo. Mas de qualquer forma, falarei sobre esses destaques. Dois mangás, um mangá de comédia e outro mangá um pouco mais fantasia, né? Acredito que pode ser evoluir, quem sabe, para um Dark Fantasy, não sei. Comentarei isso durante o vídeo sobre as minhas impressões, sobre o que eu achei e o que eu espero também do futuro. Se eles têm potenciais ou não, comentarei aqui, mas também você pode deixar também a sua opinião também. É livre aí para você também. De qualquer forma, eu vou estar aqui falando e eu espero que você deixe o seu like, se inscreve, é muito importante aí para o crescimento do canal. Primeiramente, eu vou falar sobre o Nice Prison, que é o mangá que o primeiro que estreou, né? Nice Prison é uma comédia que, sinceramente, poderia não ser uma comédia. Eu acho que a história tinha potencial a não ser só um gag, né? Uma comédia e voltada só pro humor. E de humor, sinceramente, não teve nada. Eu não gosto muito desse tipo de obras, né? Obras que são desse tipo. Existem algumas exceções, por exemplo, Boku no Hero, que é um mangá da Jump também. É um mangá que eu também não comecei gostando, mas de certa forma é um humor que acabou me agradando. Não é algo tão maravilhoso, é algo interessante, né? Mas obras como Choro Senpai, tem outros que lançaram como Mamoru Shugomaru, ou outras obras aí que sinceramente horríveis. Temos aí então agora o Nice Prison, que sinceramente tem um humor muito fraco. Não sei o que a Jump quer lançando esse tipo de mangá, mas acredito que a Jump quer realmente empacar uma comédia desse tipo. Talvez um substituto para Roboco, né? Porque Roboco não tá com vendas tão boas. Talvez um mangá que consiga superar Roboco. Caso talvez se exista esse mangá, Roboco seja um que a revista finalmente vai ter liberdade para tirar da revista. Não sei, minhas opiniões pelo menos. Mas o que conta Nice Prison? Nice Prison é um mangá onde, como o próprio nome disse, passa numa prisão, onde temos o protagonista que ele basicamente está preso por vontade própria, né? Mas ele é tão exemplar que ele basicamente cuida dos prisioneiros, né? Ele cuida das confusões, ele organiza tudo. Tanto que nem os próprios carcereiros têm tanta organização assim. Ele cuida melhor que os próprios carcereiros, né? Os carcereiros não têm nenhum tipo de moral. Ele praticamente tem tudo. Ele é forte, ele cuida das coisas, cuida de tudo. Tem então outra personagem que é uma policial que quis ser uma policial para ganhar respeito, tem toda uma história lá com respeito a ela, mas ela é basicamente aquele personagem, né, que fica de fundo só, se admirando pelo que ele faz. Nossa, como é que um ser humano consegue fazer isso? Como é que é basicamente como se fosse uma pessoa comum nesse mundo gag, né? Nice Prison é um mangá que basicamente ele trabalhou quase nada nessa obra, só apresentou isso. No final teve algumas explicações sobre o que poderia desenvolver no futuro, né? Porque ao todo o mundo em si, né? A construção de um mundo de Nice Prison é algo interessante, eu confesso. Porque tem um pouquinho de inspiração. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o Impel Down de One Piece. Como é que é o Impel Down? É as camadas, os níveis, né? E tem basicamente isso no Nice Prison. Tem os níveis, quanto mais fundo, se não me engane, é mais perigoso, alguma coisa assim do tipo, mas é algo parecido com o Impel Down. Então, acredito que se o autor ele não focasse só no humor, na comédia, acho que Nice Prison poderia ser um pouco mais interessante. Mas ele leva tudo pro humor. E é por um mangá ser desse tipo, então é entendível. Mas eu acho que isso tirou todo o respeito que eu tinha pela obra. Então, Nice Prison é uma obra que eu sinceramente não consegui gostar do primeiro capítulo. Já lançou os outros capítulos, né? Só que eu tô falando só do primeiro. Mas continua a minha opinião sendo a mesma, né? Então, não sei como é que a obra vai se desenvolver. Não acredito que o mangá possa permanecer na revista. Mas aqui é só uma opinião pessoal, né? Pode ser que os japoneses estejam amando essa obra, né? Vamos ver. Temos aí o outro mangá que lançou, que é o Tomoshima no Utero, que é, como eu já falei, um mangá mais da fantasia, né? O que, sinceramente, pode evoluir para um Dark Fantasy, se não já evoluiu, se não é isso a intenção do autor. Porque eu acho que poderia ser algo interessante isso. Eu vou falar isso depois. Mas o que conta a história de Tomoshima no Utero é basicamente um protagonista que é um garoto que ele vai partir para a guerra. A história já começa isso, né? Ele partindo, mas ele não é um soldado, ele é um cozinheiro. Então ele basicamente é isso. É basicamente uma história, eu acho que poderia ser um Vikings, né? Acho que é basicamente isso. Tem lá eles andando no gelo e tudo isso, tem toda essa preocupação com respeito a isso, até que chega um monstro lá que congela todo mundo, mata todo mundo. Até uma personagem que eu achei que poderia ser uma personagem mais recorrente da história, aparentemente no primeiro capítulo já vai de base, mas o protagonista ele desperta meio que um poder de fogo, né? Por conta aí de uma certa criatura, né? Que acaba, sei lá, se fundindo a ele, alguma coisa assim do tipo. Mas é basicamente isso. A história é com ele ganhando esse poder, essa habilidade de fogo num mundo onde basicamente é rodeado pelo gelo, né? Por conta do local onde eles vivem. Então, não sei aonde isso vai evoluir, mas
pelo que o autor mostrou da estética, no design, na história em si, no capítulo 1, eu tenho uma impressão sobre essa questão, né, de Dark Fantasy. O que é necessariamente um Dark Fantasy? É basicamente algo parecido, pelo menos, com o Berserk, mas eu acredito que não vai ser tão profundo quanto ele. Vai ser algo mais voltado pro shonen mesmo, né? Algo shonen mais com a fantasia assim. Isso porque eu acho que poderia dar certo por conta de que obras mais dark assim desse tipo estão fazendo sucesso. Temos os exemplos de Kagurabachi, que surfou um pouquinho nessa onda e tá conseguindo fazer sucesso. Obras como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Jigokuraku, são obras que têm esse teor assim de shonens, mas que tem muito sangue, tem muito gore, tem muitas essas coisas e dá certo, o público gosta. Isso tá fazendo sucesso nesses últimos anos. Então, caso o autor de Tomoshima no Utero vá nesse caminho, pode ser que ele consiga fazer um público se agradar da obra. Sinceramente, eu acho que o autor ele tem tudo para fazer a obra fazer sucesso. Mas tem algumas ponderações aí, pelo menos pessoais minhas, né? Do que eu achei do capítulo. Eu achei que algumas coisas poderiam ser trabalhadas melhores, tipo o início do capítulo, né? Porque ele já começa ele partindo, né? Tem toda essa questão com a irmã dele e tudo afim. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais lento. Logicamente, capítulo 1, o autor já tem que mostrar ação, tem que mostrar o que essa obra vai contar, e isso eu entendo. Mas eu acho que algumas coisas poderiam ser melhor trabalhadas. Mas isso aqui é só a minha opinião mesmo. De qualquer forma, o todo do capítulo foi interessante, bem melhor que Nice Prison, que ao meu ver foi uma grande decepção. Tô torcendo aí pro Tomoshima no Utero, espero que faça sucesso, e tô aí na torcida para o mangá só melhorar ainda mais. Ainda estou com as minhas dúvidas, mas essa é comum porque os capítulos iniciais sempre tem essas questões. Será que vai fazer sucesso? Porque independente se a obra é boa ou não, se tem uma arte boa ou não, é o leitor japonês que vai decidir. Se não tiver aceitação positiva, o mangá vai ser cancelado. Mas são dois mangás com temáticas completamente diferentes, que conversam com públicos completamente diferentes. Eu, por mais que eu não goste de Nice Prison, ele tem um público dele, tem um público que gosta. Mas se ele não agradar nenhum público dele, aí sim tá difícil. A mesma coisa com o Tomoshima no Utero, que ele tem um público dele. Eu não sou uma pessoa que gosta muito desses mangás mais gores, como já falei das fantasias. Eu gosto de obras de fantasia, mas não é tudo que me agrada. Então, por mais que eu goste, tem alguns pontos, algumas ponderações. Eu gostei de Tomoshima, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Como é que vai ser o desenvolvimento. O autor tem tudo para fazer sucesso. Para quem não lembra, o autor de Tomoshima no Utero também fez o Red Hood, que lançou e muita gente gostou. E enfim, hoje é comum algumas pessoas reclamarem e falarem mal da obra. Agora que já passou tudo, né? É comum. Mas na época estava em hype, né? O lançamento, eu vi muita gente elogiando. Eu gostei da obra, mas até na época que estava o lançamento, eu já tinha minhas questões com respeito a Red Hood. Mas é uma obra ok, né? Infelizmente acabou sendo cancelado. Tem muitas questões aí que não faz questão a gente poder falar aqui agora, porque não é o foco. Mas o autor finalmente voltou, lançou alguns one-shots, mas finalmente está de volta na revista. Então, torço aí pelo sucesso, que o mangá consiga fazer sucesso, consiga trazer um público interessante e consiga vender muito bem no seu volume 1, que até então tá muito cedo para lançar. Não tem nem capítulo suficiente para lançar um volume 1, assim como Nice Prison também. Mas tudo, qualquer novidade eu vou falar aqui no canal. Qualquer coisa a mais, tem uns vídeos de Toca que eu falo aqui sobre as vendas, sobre popularidade, sobre tudo. Então tudo isso, todas as novidades, toda a informação eu falo aqui separado no vídeo de toques da Shonen Jump. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. Eu gostei da obra, alguns pontos não, mas Nice Prison e o Utero, qual dos dois você gostou? Se você gostou dos dois, você torce pelos seus mangás, quero saber a opinião de vocês agora. De qualquer forma, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente não se vê no próximo.